Ciência e Fé continua aqui com o Dr. Francis Bittencourt, e ele é teólogo, psicólogo e PhD em filosofia. Nós estamos falando aqui do endemoniado gadareno. Então, para você que ligou a TV, agora ele explicou o que é uma seta de Satanás, o que é uma opressão e o que é uma possessão. O endemoniado gadareno, então, ele pode ter tido as 4 coisas, né? Vamos viajar aqui, vamos fazer... A Bíblia não diz que ele teve um problema emocional. Mas uma pessoa para chegar a um nível degradado, assim, porque o diabo também, ele pode possuir uma pessoa que foi consagrada quando é pequeno, que pode ter sido o caso desse rapaz, mas pode ter sido também que esse menino pode ter sido muito abusado na infância e que ele ficou completamente desprotegido na sua razão, na sua alma, na sua psique. Pode também ocorrer isso? Pastor Silvério, é o mais provável. É uma especulação, é claro, a gente não sabe o que não está escrito, né? Mas uma coisa é certa, os demônios, no processo de demonização, eles se alimentam de feridas na alma. Então, se ele tiver que atacar um indivíduo, ele vai sondar aonde esse indivíduo tem feridas na alma. E é nesse ponto que ele ataca. Ele não me ataca onde eu não tenho a menor probabilidade de cair. Ele me ataca onde ele vê que essa probabilidade. E as feridas na alma, que são traumas, que são complexos, esses são os pontos principais de ataque dele. Se esse garoto, do relato bíblico, está endemoniado, houve uma história que não é relatada, mas que levou a esse processo de demonização, que é a possessão, que é o último estágio de uma demonização. Com certeza esse garoto possuía, sim, problemas, ou no campo espiritual, igual bem você citou aí, né? A questão de uma consagração demoníaca, algum pacto, famílias, né? Ou um problema na alma, que gerou problemas psicológicos, né? Que veio causar talvez um tipo de desestruturação. Uma rejeição profunda, por exemplo. Ele pode ter sido uma criança completamente rejeitada na infância. Isso mesmo. E pode ter desenvolvido um ódio, um rancor tão profundo que isso foi um chamariz para demônios, né? Exatamente. Pastor, simples agulha, uma agulhada no dedo de um adulto que já está formado não mata, apesar de doer bastante, sangrar, mas não lhe dá risco de vida. Uma mesma agulhada, dada pela mesma agulha no embrião, que é um adulto em formação, é capaz de desestruturá-lo, né? E aí vai nascer um ser humano com algum tipo de deficiência. A estrutura psicológica também é assim. Uma rejeição a um adulto causa dor, mas uma rejeição em uma criança que está em formação, a sua psique está em formação, pode causar problemas seríssimos. Se essa criança sofre isso durante a primeira infância, no primeiro ano de vida dela, ela pode até desenvolver problemas estruturais, que não são orgânicos, mas são estruturais. Ela pode desenvolver um autismo secundário, por exemplo. E tipo de autismo, né? Nessa primeira infância, é muito importante. Quando ela começa a ficar um pouquinho mais velha, no 2º ano, no 3º ano, ela já vai desenvolvendo neuroses que só vão desencadear lá na fase adulta. Ela vai montar uma estrutura neurótica, ou uma estrutura perversa, ou uma estrutura psicótica, que pode ou não desencadear em patologia. E os demônios sabedores disso, e como é que eles ficam sabendo disso? Só analisando, só olhando. Vira uma isca para Satanás. Fica fácil, fica mais fácil. E é nessa área que ele vai atuar. Por que nós estamos estudando eles aqui? Por que eu estou te levando aqui para o endemoniado gadareno, que é uma espécie de possessão especial, que nem todas foram assim, né? Ele disse que tinha uma legião dentro dele. Uma legião são 100, no mínimo, né? Aliás, uma legião são 100. Uma legião romana eram 100 soldados, né? Então, o caso desse rapaz era tão forte que ele não conseguia morar com a família. Veja bem, ele vivia em sepulcros e eram presos em correntes. E a Bíblia diz aqui em Marcos que ele
esmigalhava, ele destruía essas correntes. Quer dizer, ele tinha uma força sobrenatural. Sansão tinha uma força que era vinda do Espírito Santo de Deus, né? Esse rapaz, ele tinha uma força, né, que era vinda de Satanás. Uma pessoa normal não tem uma força de quebrar uma corrente. E a Bíblia diz que ele quebrava a corrente e feria a si mesmo. Ele desenvolveu um ódio. Você vê o ódio de que Satanás tem do próprio ser humano, que leva ele mesmo a ferir o seu próprio corpo. Quer dizer, foi uma brecha, não foi nem uma brecha, né? Foi aberta todas as muralhas emocionais desse rapaz. Eu não vejo o caso dele, a não ser também com uma desestruturação completamente na psique que levou a essa possessão tão forte nesse rapaz. Com certeza. E uma coisa também é verdadeira. Se não foi uma desestruturação que possibilitou a essa possessão, que é bem provável que o indivíduo fragilizado ele não reage, e ele pode ser totalmente dominado, e a partir daí ele tem como foi citado, uma quantidade enorme de demônios conduzindo o seu corpo, agindo pelo seu corpo. E se não foi a desestruturação que propiciou essa ação de demônios, uma coisa é certa, uma ação de demônios nessa intensidade causa desestruturação. Esse garoto, com certeza, ele passa a ter sintomas que são característicos de problemas psíquicos, mas que a causa era demônio. Tanto é que quando Jesus expulsa o demônio, os sintomas desaparecem. Mas até então ele tinha agressividade, ele tinha isolamento social. Exatamente, agressividade, isolamento social. Tinha era gótico, né? Porque vivia em sepulcros. Os locais mais inusitados, né? Para poder sobreviver. E além das questões que saem do aspecto sintomático, que é a força sobre-humana que ele tinha. Isso aí já não é um sintoma do indivíduo. Se parasse até aqui, a gente poderia dizer, é um transtorno psicológico, é um demônio, não sabemos discernir. Agora, quando você começa a observar forças, apesar de que uma pessoa em surto, ela tem uma força muito grande, mas a força que é citada desse garoto é uma força que excede a força humana. E aí você começa a identificar coisas que ele não teria condição de fazer e que alguém, então, na verdade, que é o demônio, está fazendo através dele. Então isso aí é realmente um diferencial no discernimento. Mas a alma desse indivíduo, após tanto tempo alojada, agarrada a esse tipo de vida, essa opressão e possessão demoníaca, com certeza sofre baques grandiosíssimos. Depois que Jesus expulsa o demônio, aquele garoto volta à sua normalidade. Mas e o contexto social? E a rotulação? E o período de vida que ele já perdeu? Porque o quanto tempo que ele estava no sepulcro, ele não estava estudando, não estava trabalhando, não estava se relacionando, não casou, não fez nada disso. Logicamente foi abandonado pela família. Abandonado pela família, não tinha... Se nem as cadeias podiam segurá-lo, ou foi abandonado também muito antes. Eu acho que ele já tinha sido abandonado há muito tempo pela família, para viver num palco de tantos demônios dentro dele. Ele já havia sido rejeitado pela família completamente, aberto todas as suas feridas emocionais na sua psique. Era um sofredor. Interessante que, apesar dele viver tudo isso aqui, ele é o único da região ali que sofre uma intervenção de Jesus, porque o pessoal da região dele não quiseram Jesus. Ficaram preocupados mais com os porcos, em perder os porcos, né, do que realmente em ter a vida de novo desse rapaz, ou ter a vida que é Cristo Jesus. Então, a gente supõe que é ele que vai pregar para os gadarenos. Jesus pega o barco e volta. E ele fica ali. Ele tenta ir com Jesus, Jesus não fica. E você, né? Certamente ele foi um missionário ali, foi uma mulher samaritana, pregou com certeza. Eu acredito, pastor Silvério, que esse garoto, apesar de estar com um problema espiritual, os problemas psíquicos também têm o mesmo nível de sofrimento
talvez nem tanto, talvez até um pouco menos, né? Mas tem um nível de sofrimento grande, e quem sente é que valoriza o momento da cura, da libertação. E esse rapaz, com certeza, ele soube valorizar, a família, com certeza, soube valorizar, porque é um sofrimento para a família também, que convive com isso. Era um sofrimento para a cidade inteira, para a região inteira. Isso, mas principalmente para a família que era, vamos dizer assim, rotulada, pô, é o seu filho, é o seu primo, é o seu sobrinho que está lá. E aí, ninguém sofreu mais do que o próprio indivíduo e que a família do indivíduo. Aí aquela velha história, né? O restante da sociedade se preocupou mais com a questão financeira. Quando os porcos são lançados lá no mar, se lançam no mar, eles ficam mais preocupados com essa situação, porque não doía tanto neles quanto em quem está vivendo com problema. Quem tem um problema psíquico dentro da casa, dentro da família, consegue enxergar com a dimensão maior do que quem está do lado de fora. É muito mais fácil para quem está do lado de fora dizer para o outro assim, olha, você tem que ser forte, você tem que ter paciência, você tem que ajudar, mas para quem está do lado de dentro, vivendo com as pessoas que sofrem cotidianamente com esse mal, é muito mais complicado ele conseguir chegar nesse nível de necessidade, que é uma necessidade, essa paciência, é uma necessidade, essa perseverança, mas a prática disso é difícil. Porque as outras pessoas que, caso de possessão, você tem que orar e buscar, e às vezes o demônio ainda demora a manifestar, né? Mas no caso desse rapaz, não, ele sai gritando, mas também era Jesus, né? Não é Jesus, claro. Ele sai gritando, o que eu tenho contigo, filho de Davi, filho do Deus Altíssimo? O que eu tenho contigo, o que eu tenho contigo? E ele já cai aos pés de Jesus, e Jesus manda, ele fala, não, somos uma legião, manda entrar nos porcos. Mas é impressionante a cura daquele rapaz, a sobriedade dele, né? Quando Jesus o deixa ali, a sobriedade dele. Ali também ele vai ter que, a Bíblia não conta o resto da história, mas logicamente que ele também deve ter passado por um processo de maturidade para que fortalecer sua psique. E esse é o papel da igreja, né? Exatamente. A gente não pode esquecer disso. Se na saúde mental a gente precisa trabalhar o espiritual, que é o desprendimento, os valores morais, coisas que cercam o ser humano que não tem valor material. A gente precisa trabalhar o psicológico, que envolve as emoções. Precisamos trabalhar o orgânico e precisamos trabalhar o social, que é a reinclusão desse indivíduo na família, na sociedade dele. Se nesse campo psicológico precisa disso para o tratamento ser completo, no campo espiritual não é diferente. Esse rapaz depois precisaria sim de uma ajuda para ser reincluído socialmente, reincluído no seio da família, reincluído no ambiente da cidade onde ele vivia, realocado no seu local de trabalho, reencontrado dentro da sua própria identidade, porque quem é esse garoto? Esse garoto, talvez ele mesmo não soubesse quem era ele. É muito tempo mesmo, sendo o outro. E agora ele precisa se encontrar. Sendo uma legião, né? Sendo uma legião, né? E aí agora ele precisa ser alocado. E a igreja precisa cooperar com esse papel. E o mais importante, pastor Silvério, é que eu reitero aqui, é o posicionamento de Jesus foi todo motivado pelo amor ao rapaz. Você falou no outro programa, né? É isso aí, o amor é que cura. Você que tem um caso parecido deste em casa, nós estamos aqui, nosso programa termina aqui agora e nós vamos fazer uma oração para você que tem um caso de opressão ou de possessão em casa. Você deve saber que nós temos aqui todo um aparato, pessoas profissionais que podem te ajudar nessa área, não só na área espiritual, no caso de pastores, mas nós temos aqui toda uma equipe terapêutica e médica que pode te apoiar. É isso aí, a Igreja Batista Getsemane fazendo aí o seu trabalho social e trazendo Jesus à sociedade. Doutor Francis,
Para nós terminarmos, ore então. Vamos orar por pessoas que têm esse problema em casa, né? Faça uma oração para eles, vamos sim. nós terminarmos. Amém. Soberano Deus e Pai eterno. Amém, Jesus. Pai, nós queremos coroar este momento pedindo a Tua intervenção, que o entendimento que agora está sendo colocado na mente das pessoas possa frutificar. E a Sua intervenção, Deus, seja de fazer essa semente crescer, dar frutos, e frutos de cura, frutos de libertação. Nesse instante nós abençoamos a vida dessas pessoas que estão agora nos assistindo. Repreendemos toda intervenção maligna e proclamamos sobre a tua vida o bálsamo da cura. Seja, portanto, curado na sua alma e no seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ciência e Fé termina aqui. Até semana que vem. Mais um programa, mais um entrevistado para você. Deus te abençoe. Pastor Silvério Pérez, Igreja Batista Getsemane. Paz.